Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos no nosso canal Bom Pastor Connect. Neste domingo, dia 6 de junho, estamos no 10º domingo do tempo comum. Queremos acolher o Evangelho deste domingo que está em São Marcos, capítulo 3, de 20 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, de modo especial este Evangelho, pedem de nós discernimento, até mesmo para sabermos de qual lado nós estamos. Nós vivemos segundo o Espírito de Deus ou deixamos-nos ser contaminados pelo espírito maligno, este espírito do demônio que vem para dividir, que vem para até mesmo nos tirar do caminho de Deus, nos tirar da graça de Deus. O Evangelho, ele mostra que Jesus se manifesta, que em Jesus se manifesta o Espírito de Deus e que Jesus, ele traz toda a mensagem da vida que vem de Deus. Jesus, ele realiza o bem, Jesus, ele realiza a cura, Jesus realiza toda a sua obra, a obra do Pai, que vem justamente para nos levar à graça de um amor profundo. O bem, ele existe e somos chamados a viver e a buscar esse bem, mas muitos deixaram-se confundir o bem com o mal, a ponto, por exemplo, dos próprios familiares de Jesus, de poder acusá-lo como que louco, como alguém fora de si, ou pior, os mestres da lei que têm conhecimento da Escritura, que têm um certo, digamos, conhecimento de Deus, eles acusam Jesus de estar endemoniado. E aí que está o próprio pecado contra o Espírito Santo, de atribuir ao maligno, a Satanás, o bem, as coisas que se realiza para o bem, e não é dessa forma. Então, dessa forma, Jesus ele vem e deixa bem claro o porquê que ele veio. Ele veio com o Espírito de Deus para poder, de fato, trazer a boa nova. E os adversários, os inimigos de Jesus, eles fazem de tudo para deslegitimar a boa nova trazida por ele. Então, dessa forma, nós somos chamados a poder, de fato, ter essa consciência do mal presente no mundo, mas não deixar que o mal entre no nosso coração. E assim nos faça até mesmo ter dúvidas
do que Jesus é capaz de realizar. Por isso, nós somos chamados a sentar ao redor de Jesus para escutá-lo, para aprender, para principalmente estar abertos a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, como Jesus ensina que todo aquele que realiza a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E a verdadeira família de Jesus são as pessoas que se tornam filhos e filhas da verdade, que se tornam membros vivos que creem verdadeiramente que Jesus realiza a cura e a libertação. Então, dessa forma, para podermos manter o bem em nós, estarmos 100% no caminho com Deus, eis a necessidade de fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus é que, de fato, nós possamos edificar em nosso meio o seu reino, e não um reino de trevas, não um reino de escuridão, não um reino que mata, não um reino que oprime, um reino que divide. Quem faz isso é o demônio. Então, que possamos ter discernimento e conhecimento do que é o bem e do que é o mal, e qual caminho que vamos seguir. Queira Deus que seja o bem, para podermos chegar um dia à graça dos céus e não nos deixar perder num pecado eterno, como o próprio Evangelho nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão de São José, desça sobre você, sua casa, sua família, sua semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Meu abraço com muito carinho a todos. E nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.